Até quando você vai ficar brincando com aquilo que pode acabar com a sua vida? Se eu falar pra ti sobre um homem segundo o coração de Deus, provavelmente a primeira pessoa que vai vir na sua mente é Davi. Quando a gente vai lá pro livro de 1ª e 2ª Reis e 1ª e 2ª Crônicas, a gente vê que Deus usa Davi como parâmetro do que seria ser um rei de acordo com a sua vontade. Então, os reis que eram desobedientes, o Senhor diz, eles foram desobedientes porque eles não foram iguais o meu servo Davi. E quando um rei era obediente, o Senhor falava, esse rei aqui foi bom porque ele foi igual ao meu servo Davi, ele seguiu os caminhos de Davi. Só que como a Bíblia é a palavra de Deus e a Bíblia é a verdade, a Bíblia não faz questão de mascarar ou maquiar partes da história para ficar parecendo uma coisinha bonita e perfeita. Davi, ele cometeu erros gravíssimos durante a vida dele e eu acredito que você deva saber muito bem quais foram esses erros. E é no capítulo de número 11 de 2 Samuel que a gente se depara com o momento mais triste, com o episódio mais vergonhoso de todo o reinado de Davi. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá, mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço, viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o hitita. Davi mandou que a trouxessem e deitou-se com ela. E como a maioria de vocês deve saber, desse adultério, Batseba acaba engravidando e Davi, para tentar encobrir o pecado dele, tenta enganar o marido de Batseba, que inclusive servia ele, era do exército dele. Ele tenta enganar Urias para que Urias pensasse que o filho era dele, mas não dá muito certo. E aí ele decide matar Urias. Davi coloca Urias na frente de batalha, ou seja, era certeza que ele ia morrer. Tudo isso mesmo ele sendo um homem segundo o coração de Deus. Nenhum de nós, por mais crente que seja, está totalmente isento de pecar contra Deus. Infelizmente, enquanto a gente vive nessa terra, nós somos tentados por todos os lados e a gente tem que lutar contra as tentações, mas eu acredito que Davi é um bom exemplo do que nós não devemos fazer quando somos tentados. Eu gosto muito de como a Bíblia deixa alguns detalhes que parecem um pouco soltos na história, mas que são muito relevantes para a gente entender o que o Senhor está tentando comunicar para a gente ali. A palavra diz que era a época em que os reis saíam para a guerra. O que Davi estava fazendo no palácio dele se era a época dos reis irem para a guerra? Ele estava num lugar que ele não deveria estar. Ele estava se isentando da missão que o Senhor tinha entregado nas mãos dele, que era liderar o exército dele, estar lá nas frentes de batalha. Davi estava em casa. Em casa não, né? No palácio. Não somente estava no palácio, como ele também estava ocioso. Você com certeza já ouviu o famoso ditado, mente vazia, oficina do diabo. Pois é, foi isso que aconteceu na cabeça do nosso querido Davizinho. Ele estava sem nada para fazer, à tarde, no meio da tarde, deitado lá na cama dele, aí ele... tô entediado, vou aqui dar uma volta pela varanda. E quando Davi passeia pelo terraço e vê Batseba, eu gosto de pensar que ele poderia ter feito tantas coisas. Ele poderia ter saído dali correndo e tomado um banho gelado. Ele poderia ter ido pegar a harpa dele e tocar alguma música. Ele poderia compor um salmo, poderia ir ler o livro da lei, mas não. Davi decide olhar mais um pouquinho. Nós também, muitas vezes, estamos em lugares onde não deveríamos estar e temos toda a oportunidade para fugirmos da tentação, mas nós preferimos permanecer no terraço. A gente decide permanecer em lugares onde o Senhor não nos colocou, que vão nos afastar da presença de Deus, que vão nos empurrar para a ruína, e ainda assim a gente decide ficar ali. Se tivesse um leão faminto aqui nesse cômodo comigo, vocês acham que eu ia estar gravando esse vídeo tranquila, de boas? É claro que não. Eu ia estar apavorada, eu ia sair correndo porque eu sei que aquele leão pode acabar com a minha vida. E muitas vezes a gente tá pertinho daquilo que tem um potencial destruidor na nossa vida, só que a gente não vê a iminência do perigo. E você sabe por que a gente faz isso? Porque o pecado vem com uma embalagem bonitinha. A gente olha pra ele e pensa, não, isso aqui não vai dar em nada não. A gente não vê um leão faminto, a gente vê um gatinho fofo. E muitas vezes eu vejo cristãos que confiam demais em si mesmos, do tipo, eu jamais cairia em tal pecado, eu jamais faria tal coisa. Não, eu sei os meus limites, eu sei até onde dá pra ir.
A questão, meu querido, é que você não pode confiar em você mesmo, porque o nosso coração é inclinado, infelizmente, para o pecado. E se eu dou brecha, se eu dou margem, eu vou pecar. E você não vai viver uma vida de santidade se você fica flertando com o pecado. Se você tem a oportunidade de sair do terraço e você não sai. Você sabe qual a melhor forma da gente vencer a luta contra o pecado? É correr. Correr da tentação direto para os braços do Senhor. Buscar refúgio em Cristo. Porque se a gente fica um tempinho a mais, onde não é pra gente ficar fazendo o que a gente não deveria estar fazendo, é muita ingenuidade da minha parte achar que eu não vou cair em pecado. Davi era um homem segundo o coração de Deus, um rei escolhido, ungido. Coitado de nós, pra achar que eu não vou cair, que eu sou forte bastante, que eu tenho não sei quantos anos de crente. Eu já vi pastores caindo em pecado. Eu já vi irmãos da igreja que estavam firmes ali na fé, caindo em pecado. Sabe por quê? Porque começaram a brincar com o pecado, começaram a flertar com a tentação e começaram a ir um pouquinho mais longe, um pouquinho mais longe. Chega um ponto, meu querido, que você não consegue mais voltar. Seu coração já está totalmente distante de Deus, você já está ali na lama do pecado e você não percebe. E eu te pergunto, qual é o terraço que você tem pisado? Qual é o lugar que tem te levado para o pecado? Quais são as situações que você tem se colocado que estão te afastando do propósito pelo qual Deus te chamou? Jesus diz que se o nosso olho nos faz pecar, nós precisamos arrancá-lo, porque é melhor entrar no reino dos céus sem um dos olhos do que entrar com os dois no inferno. Se a nossa mão nos faz pecar, a gente tem que arrancar. Essa palavra da escritura não está querendo dizer que a gente tem que se mutilar. Não é isso que Jesus está dizendo. Mas o princípio que o Senhor quer nos ensinar ali é: se tem alguma coisa, meu querido, te afastando da presença do Senhor, se tem alguma coisa que está te levando a pecar, não é para você tentar fazer carinho naquela coisa, não é para você colocar um curativo, não é para você tentar colocar um remédio, é para você arrancar. Porque com o pecado a gente não dialoga, pecado a gente arranca. O pecado da imoralidade, que é um dos pecados que eu acho que os cristãos mais têm dificuldade em enfrentar, e quando a gente para pensar em pornografia, masturbação, adultério, tudo isso que tá nesse combo da imoralidade, geralmente eles começam com pequenos deslizes, com pequenas derrapadas que as pessoas dão. Sabe por quê? Porque elas permanecem no terraço. Arrancar determinadas coisas da nossa vida dói, mas você sabe o que dói mais? Ouvir do Senhor: nem vos conheço, apartai-vos de mim. Isso dói muito mais. Arranca esse mal pela raiz. Não fica flertando com a tentação, não fica dialogando com o pecado. Saia do terraço. Pare de se colocar em lugares, em situações, em momentos que estão te induzindo a pecar. A palavra nos diz que Deus é fiel e Ele não permite que nós sejamos tentados além do que a gente consegue suportar. E que com toda tentação, com toda provação, Ele sempre manda um escape. Isso quer dizer que aquela desculpa, foi maior do que eu consegui aguentar. Isso é mentira. É a palavra de Deus que está dizendo, não sou eu. Sempre dá pra gente resistir às tentações, sempre dá pra gente lutar contra elas. O Senhor, Ele nos promete um escape, Ele nos promete uma porta, uma saída. Sabe pra quê? Pra você correr, meu querido, pra você fugir. Se Davi tivesse corrido daquele terraço, se ele tivesse fugido, nada disso que aconteceu teria acontecido. O pecado ameaça a porta, ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. O pecado está o tempo inteiro batendo a porta do nosso coração e é nosso dever lutar contra ele com as armas que nós tivermos. Não fique achando que você é forte demais, que tal coisa jamais aconteceria com você. Se mantenha alerta, vigiando e orando, porque o diabo, ele é muito astuto. O nosso adversário, ele anda ao nosso derredor o tempo inteiro, buscando alguém, buscando alguma presa para que ele possa devorar, para que ele possa tragar, e não precisa de muito. Satanás, ele só precisa de uma brecha para fazer um estrago gigantesco em nossas vidas. O nosso coração não é confiável, ele sempre vai tentar nos levar para aquilo que é contrário à vontade do Senhor. E vai por mim, a melhor forma de você vencer a luta contra o pecado é fugindo. Para de achar que você tem a situação sob o controle. Não fique brincando e passando tempo com aquilo que tem potencial para destruir a sua vida. O rei Davi não fugiu. Graças a Deus ele conseguiu se arrepender e Deus o perdoou, porém ele não conseguiu fugir das consequências desastrosas do pecado dele. Se você quiser saber mais a fundo, é só ler o texto, porque é muita coisa horrorosa que acontece na família de Davi depois disso. Mas hoje eu tenho a oportunidade de dizer não pro pecado. Você tem a oportunidade de dizer não pro pecado, de fugir do pecado, de lutar contra ele e de dizer sim pro Senhor.
de dizer sim para o caminho da obediência, de dizer sim à santidade. Ou você acaba com seu pecado, ou ele acaba com você. E aí, o que você vai escolher? E eu sei que não é uma batalha fácil, é muito difícil lutar contra o pecado, é muito difícil de dizer não para as nossas vontades, mas nós temos o Senhor ao nosso lado. E com Deus ao nosso lado, quando nós nos enchemos do Espírito do Senhor, quando nós temos a presença dele tão constante em nossas vidas, fica muito mais fácil. Eu sei que esses são assuntos espinhosos, mas eu espero de coração que de alguma forma esse vídeo tenha te exortado, que ele tenha te transmitido alguma coisa da parte do Senhor. E eu te espero aqui no próximo vídeo. Um beijo e tchau!